Vamos aí, turma, com mais um simulado do Detran. Sinta-se à vontade para deixar o seu like para fortalecer o canal, beleza? E para você que está se preparando para a prova teórica do Detran, assista esse vídeo até o final. Tenho certeza que vai valer a pena e vai te ajudar na sua preparação, beleza? Então, turma, sem perdermos tempo, vamos dando início aí às nossas questões. A questão de número 1 diz o seguinte: os pneus deverão ter sulcos de no mínimo, letra A, 1,06 mm de profundidade, letra B, 1,6 mm de profundidade, letra C, 0,5 mm de profundidade, letra D, 1,0 mm de profundidade. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Os pneus deverão ter sulcos de no mínimo. Resposta certa é a letra B de bola, tá bom? 1,6 milímetros de profundidade. Guardem e memorizem isso aí, caso venha a cair na sua prova, beleza? Vamos lá, nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 2. Como deve proceder o condutor no caso de alagamento? Vejamos aí. Letra A, acelerar o carro. Letra B, ficar parado até a chuva parar. Letra C, ultrapassar a velocidade de 60 km por hora. E letra D, manter uma velocidade constante de 20 km por hora para evitar a entrada de água no escapamento e no motor. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí então, pessoal, como deve proceder o condutor no caso de alagamento. Se a sua escolha foi a letra D de dado, meus parabéns, acertou a questão. Manter uma velocidade constante de 20 km por hora para evitar a entrada de água no escapamento e no motor. E uma dicasinha básica que eu deixo para vocês: observem, pessoal, que as alternativas maiores ou aquela mais completa da informação geralmente será a resposta que vocês irão marcar como correta, beleza? Vamos lá, seguindo então a nossa próxima pergunta. Vamos lá, turma. Agora a questão de número 3. A bicicleta, quanto à tração é? Letra A, veículo automotor. Letra B, veículo de propulsão humana. Letra C, não é considerado um veículo à luz do CTB. E letra D, veículo de tração animal. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vamos lá então. A bicicleta, quanto à tração, é veículo de propulsão humana. Então quem escolheu a letra B de bola como correta, meus parabéns. Vamos lá, nossa próxima pergunta. Questão de número 4, o pessoal diz o seguinte: a visibilidade do condutor é influenciada pela via principalmente. Letra A, pelos pedestres ao longo do percurso. Letra B, pelas mudanças de direção e declividade. Letra C, pelo número de faixas de trânsito. E letra D, por animais nas pistas. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem. Uns segundos aí para vocês analisarem. E vamos lá então. A visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente pelas mudanças de direção e declividade, beleza? Então, a resposta certa aí é a letra B de bola. Vamos seguindo aí. Vamos lá, questão de número 5. É o gás incolor sem cheiro ou gosto, resultante da queima incompleta de combustíveis. Letra A, o monóxido de carbono. Letra B, os hidrocarbonetos. Letra C, os óxidos de nitrogênio. E letra D, o gás de ozônio. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Daí mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá.
é o gás incolor, sem cheiro ou gosto, resultante da queima incompleta de combustíveis. Quem escolheu a letra A está certa, pessoal. É o monóxido de carbono, beleza? Vamos lá à nossa próxima questão. Agora, a questão de número 6, sobre o trânsito e cidadania, podemos afirmar que letra A, os veículos de grande porte têm preferência. Letra B, os veículos importados têm sempre preferência. Letra C, não tem relação um com o outro. E letra D, é necessária organização e respeito aos direitos e deveres individuais da sociedade para que se torne possível a convivência harmônica entre os indivíduos. E aí, turma, qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem aí as alternativas. Prestem bastante atenção. E vamos lá então, sobre o trânsito e cidadania, podemos afirmar que é necessária organização e respeito aos direitos e deveres individuais da sociedade para que se torne possível a convivência harmônica entre os indivíduos. Então, quem escolheu a letra D de dado como correta, acertou a questão, beleza? Cuidado aí, pessoal, com a palavrinha sempre, beleza? Onde na maioria das vezes vocês irão considerar a alternativa como armadilha. Vamos seguindo aí. Questão de número 7. O fenômeno da aquaplanagem pode ser provocado. Letra A, pela profundidade insuficiente dos sulcos dos pneus. Letra B, somente durante a chuva. Letra C, somente no início da chuva, quando a água se mistura com o óleo e graxa da pista. E letra D, somente pela pouca experiência do condutor. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí, então, o fenômeno da aquaplanagem pode ser provocado pela profundidade insuficiente dos sulcos dos pneus. Então, a resposta certa aí é a letra A. Para quem já sabe, já acompanha o canal, já sabe o que eu já vou falar. Dica de prova aí para vocês, pessoal. Quando aparecer a palavrinha somente entre as alternativas, vocês irão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Só reforçando para vocês que isso é 90% das vezes, beleza? Então, sabendo disso aí, você já eliminaria a letra B, C e D, restando apenas a letra A para marcar aí como correta. Vamos lá, seguindo então a nossa próxima pergunta. Agora, a questão de número 8, marcas que delineiam a parte da pista destinada à circulação de veículos, separando-a do acostamento, chama-se linhas. Letra A, planas. Letra B, aéreas. Letra C, limite. E letra D, de bordo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem cada uma das alternativas. E vamos lá então, marcas que delineiam a parte da pista destinada à circulação de veículos, separando-a do acostamento, chama-se o que, pessoal? Linhas de bordo, beleza? Então, quem escolheu a letra D de dado aí como correta, acertou a questão. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Agora vejamos aí o que diz a questão de número 9. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia? Vamos lá. Letra A, buzinar alertando-os. Letra B, aguardar que concluam a travessia. Letra C, iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. E letra D, piscar os faróis e buzinar. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem. E vamos lá então, qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo
e ainda existirem pedestres efetuando a travessia. A resposta certa é a letra B de bola, aguardar que concluam a travessia, beleza? E pessoal, dica de prova aí que eu deixo para vocês, pegue papel e caneta e anote para vocês não virem esquecer. Apareceu alguma alternativa dizendo para buzinar em relação, pessoal, a pedestres, gestantes, ciclistas ou até mesmo a idosos, vocês irão considerar a alternativa como armadilha. E outra coisa, falou também em piscar o farol, vocês também irão considerar como armadilha, beleza? Sendo assim, vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 10, a placa de sinalização abaixo adverte. Vejam a imagem da placa. Letra A, altura máxima permitida. Letra B, largura máxima permitida. Letra C, altura limitada. E letra D, comprimento máximo permitido. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem que há uma medida no centro da placa e apresenta essas duas setinhas aí, pessoal, na posição vertical, tá bom? Só lembrando a vocês que se refere a uma placa de regulamentação, beleza? Onde tem essa bordinha vermelha com o centro da placa de cor branca e os caracteres aí na cor preta. E vamos lá então, pessoal, a resposta certa aí é letra A, altura máxima permitida. Se vocês prestaram bastante atenção, vocês observaram que ao término aí da questão está dizendo abaixo adverte. Nesse caso, pessoal, a placa não está advertindo, tá? Ele está regulamentando. Então, como a placa é de regulamentação, é a altura máxima permitida, beleza? Então, como está aí adverte, alguém poderia achar que é altura limitada. Não é. Altura limitada, a placa é quadriculada, beleza? Cor amarela. E também a imagem aí dos caracteres exatamente igual. Essas duas setinhas aí na posição vertical e a medida no centro da placa, tá bom? Então tomem muito cuidado quando vocês forem ler a questão. Por mais que apareça a palavrinha adverte, mas a placa na questão é uma placa de regulamentação, vocês se baseiam pela placa, tá bom? E não pela palavra-chave que está apresentada na questão, beleza? Então, sendo assim, pessoal, vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Vejamos aí o que diz a questão de número 11. Conduzir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa durante a chuva é infração punida. Letra A, com advertência pelo agente de trânsito. Letra B, apreensão do veículo e multa. Letra C, multa e retenção do veículo. E letra D, remoção do veículo e multa. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, turma, voltando aí à nossa questão. Conduzir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa durante a chuva é infração punida com multa e retenção do veículo, beleza? Lembrando vocês que a infração será grave de acordo com o artigo 230 do CTB. Então quem escolheu a letra C de casa aí como correta, acertou a questão, beleza? E observem, pessoal, que a apreensão do veículo não existe mais de acordo com o CTB. Então, se aparecer lá na sua prova apreensão do veículo, considere a alternativa aí como armadilha, beleza? E anotem aí também, pessoal, para vocês não virem esquecerem. Lembre-se que medidas administrativas começarão com R ou com T e penalidades não começarão nem com R e nem com T, beleza? Essa dica aí é crucial aí para ajudar vocês na prova teórica. Vamos lá seguindo aí a nossa próxima questão. Agora a questão de número 12. Condutor que ultrapassar em faixa amarela contínua está cometendo. Letra A, uma infração leve. Letra B, uma infração grave. Letra C, uma infração média. E letra D, uma infração gravíssima.
qual é a resposta correta da nossa questão. Prestem bastante atenção. Lembre-se que esse tipo de questão vocês têm que decorar, beleza? Vamos lá então. Condutor que ultrapassar em faixa amarela contínua está cometendo o quê? Infração gravíssima de acordo com o artigo 203 do CTB, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra D de dado, meus parabéns. Vamos seguindo aí. Agora a questão de número 13, a Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de 1 ano, se o mesmo tiver cometido. Vejam só. Letra A, uma infração de natureza média e uma leve. Letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C, ser reincidente na infração de natureza leve. E letra D, uma infração de natureza leve. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí então, a Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de 1 ano se o mesmo tiver cometido o quê? Uma infração de natureza grave ou gravíssima, beleza? Então, resposta certa aí, a letra B de bola. E anotem aí, pessoal, ser reincidente na infração de natureza média também impede de o condutor receber a sua CNH, beleza? Então, reforçando aí para vocês, cometeu uma infração de natureza grave ou gravíssima ou ser reincidente em infração de natureza média, o condutor portador da PMPD ao término de 1 ano, ele não vai receber a sua CNH, beleza? Então, no decorrer de 1 ano com a PPD, ele não pode nem cometer uma infração grave, gravíssima e nem ser reincidente em infração média. Guardem e memorizem isso aí para a prova de vocês, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos aí, questão de número 14. O instrumento chamado tacômetro, localizado no painel do veículo, tem a função: letra A, de indicar a distribuição do óleo do motor. Letra B, registrar os quilômetros percorridos. Letra C, indicar a rotação do motor. E letra D, mostrar se a bateria está sendo carregada. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, o instrumento chamado tacômetro, localizado no painel do veículo, tem a função de indicar a rotação do motor, beleza? Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns. Vamos lá, seguindo então a nossa próxima pergunta. Vamos à nossa questão de número 15. A placa R24B regulamenta. Vejam a imagem da placa. Letra A, passagem obrigatória. Letra B, sentido proibido. Letra C, sentido único. E letra D, siga em frente. Qual das alternativas aí corresponde com a imagem apresentada aí na questão para vocês? Observem bem. E vamos lá, pessoal, a placa R24B regulamenta o que? Passagem obrigatória, beleza? Então, resposta certa aí é letra A. Vamos lá, nossa próxima pergunta. Questão de número 16. O principal objetivo da inspeção de segurança veicular é: letra A, avaliar o desempenho do veículo na via para uma circulação segura. Letra B, avaliar as condições de segurança do veículo. Letra B, diagnosticar falhas nos diversos sistemas do veículo, recomendando o conserto específico. E a letra D, fornecer dados sobre o veículo para realização de consertos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem as alternativas.
E vamos lá então, o principal objetivo da inspeção de segurança veicular é avaliar as condições de segurança do veículo. Então, resposta certa, pessoal, é a letra B de bola, ok? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 17, o termômetro é utilizado para indicar: letra A, alterações na composição do fluido de freio. Letra B, a temperatura do motor. Letra C, a temperatura no interior do veículo. E letra D, a temperatura do combustível. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, o termômetro é utilizado para indicar o quê? A temperatura do motor, beleza? Então se a sua escolha foi a letra B de bola, meus parabéns. Vamos seguindo aí, turma. Questão de número 18, os cuidados que você deve ter com os cintos de segurança de seu veículo são: letra A, guardá-los sob os bancos, para que não se sujem. Letra B, mantê-los limpos e afastados de objetos cortantes. Letra C, mantê-los protegidos com sacos plásticos. E letra D, escová-los pelo menos uma vez por mês. Qual será a resposta correta da nossa questão? Essa aí é bem tranquila, só questão de vocês analisarem aí com bastante atenção. E vamos lá. Os cuidados que você deve ter com os cintos de segurança de seu veículo são o quê? Mantê-los limpos e afastados de objetos cortantes, beleza? Então quem escolheu a letra B como correta acertou a questão. Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 19 é comportamento correto nos acidentes de trânsito. Letra A, sinalizar o local. Letra B, solicitar resgate. Letra C, encostar o veículo após o local do acidente. E letra D, todas as afirmativas acima estão corretas. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí se vocês acertaram. É comportamento correto nos acidentes de trânsito. Resposta certa é a letra D de dado. Todas as afirmativas acima estão corretas, beleza? Lembrando a vocês que 90% das vezes que aparece esse tipo de alternativa, como está aí na letra D, vocês irão escolher a alternativa aí como correta, ok? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 20. Qual os dois tipos de fratura que existe? Letra A, fratura de pescoço e pernas. Letra B, fratura lombar e frontal. Letra C, fratura de pernas e braços. E letra D, aberta e fechada. Qual é a resposta correta da nossa questão, turma? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, quais os dois tipos de fratura que existe é aberta e fechada, beleza? Então quem escolheu a letra D de dado aí como correta, meus parabéns. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 21, respeitadas as normas de circulação e conduta, todos os veículos devem priorizar. Letra A, os animais. Letra B, os veículos de tração animal. Letra C, os pedestres. E letra D, os ciclistas. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas. E vamos lá, turma. Respeitadas as normas de circulação e conduta, todos os veículos devem priorizar quem? Os pedestres. Então, quem escolheu a letra C de casa como correta, meus parabéns. Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos à nossa questão de número 22. As marcas separadoras de faixas de trânsito
em linha interrompida indicam: letra A, proibição de ultrapassagem. Letra B, proibido parar e estacionar no acostamento. Letra C, permissão de ultrapassagem. E letra D, existência de via de mão dupla. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, as marcas separadoras de faixas de trânsito em linha interrompida indicam o quê? Proibição de ultrapassagem. Então, quem escolheu a letra A e como correta, meus parabéns. Não se esqueçam, pessoal, que linha interrompida é o mesmo que linha contínua, beleza? Então, nesse caso, ela proíbe a ultrapassagem. No caso da linha seccionada, beleza? Ou pontilhada, nesse caso, ela permite a ultrapassagem, beleza? Lembre-se que quando se fala em ultrapassagem, se refere em linhas de cor amarela. E quando se refere à transposição de faixas, lembre-se das linhas de cor branca, beleza? Então, sendo assim, vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 23 agora. O condutor dirige o veículo com excesso de velocidade, avançando os sinais de trânsito. Esta atitude caracteriza o condutor como: letra A, inofensivo. Letra B, corajoso. Letra C, imprudente. Letra D, mal educado. Observem bem a questão, vejam as alternativas e observem aí qual é a resposta correta. Isso aí tá bem fácil, é só prestar atenção. Vamos lá então. O condutor dirige o veículo com excesso de velocidade, olha só, avançando os sinais de trânsito. Esta atitude caracteriza o condutor como imprudente, beleza? Então, a resposta certa aí é a letra C de casa. Questão de número 24. É proibido a todo condutor de veículo: letra A, parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B, cumprimentar os passageiros. Letra C, dar passagem pela esquerda. E letra D, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então. É proibido a todo condutor de veículo o que? Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro, beleza? Então, quem escolheu a letra D de dado aí como correta, acertou a questão. Vamos seguindo a nossa próxima pergunta. Vejamos aí, pessoal, o que diz a nossa questão de número 25. Prestem bastante atenção. Você está conduzindo seu veículo quando um pedestre surge inesperadamente à sua frente para atravessar a via. Com base nisso, qual alternativa abaixo indica uma atitude prudente do condutor? Vejamos aí, letra A, buzinar insistentemente para alertar o pedestre. Letra B, piscar os faróis para alertar o pedestre. Letra C, chamar a autoridade de trânsito local. E a letra D, frear o veículo, sinalizando ao condutor que vem atrás para que diminua a velocidade. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem. Vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram a questão. Você está conduzindo seu veículo quando um pedestre surge inesperadamente à sua frente para atravessar a via. Com base nisso, qual alternativa abaixo indica uma atitude prudente de quem? Do condutor. A resposta certa aí, quem escolheu a letra D de dado, meus parabéns. É frear o veículo sinalizando ao condutor que vem atrás para que diminua
a velocidade, ok? Então essa foi a resposta correta aí da nossa questão. Então, turma, só reforçando aí para vocês, prestem bastante atenção quando aparece buzinar. Ainda mais aí quando aparece também essa palavrinha aí, ó, insistentemente, ou buzinar constantemente, ou também buzinar sucessivamente. Apareceu um desses exemplos que eu acabei de citar aqui para vocês. Considerem como armadilha. E como a gente também já falou, piscar o farol em relação a pedestres, ciclistas, gestantes, idosos, vocês também irão considerar como armadilha, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Agora a questão de número 26. Quando for realizar uma parada de emergência, o condutor deverá, letra A, pedir para outros motoristas o socorrerem. Letra B, chamar a assistência técnica. Letra C, parar sobre a via. E letra D, sinalizar com pisca-alerta e o triângulo e retirar o veículo do fluxo de trânsito. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Dá alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá verificando aí se vocês realmente fizeram a escolha correta. Quando for realizar uma parada de emergência, o condutor deverá o quê? Sinalizar com pisca-alerta e o triângulo e retirar o veículo do fluxo de trânsito. Então, resposta certa aí. Quem escolheu a letra D, meus parabéns. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 27. A peça que fecha a parte inferior do motor e serve como reservatório e coletor de óleo lubrificante chama-se: letra A, tampão. Letra B, tanque de combustível. Letra C, cárter. E letra D, pistão. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas. E vamos lá, turma. A peça que fecha a parte inferior do motor e serve como reservatório e coletor de óleo lubrificante chama-se cárter. Então, quem escolheu a letra C de casa como correta, meus parabéns. Vamos lá, pessoal, seguindo então a nossa próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 28. Quando dirigindo um veículo numa via de mão única, com retorno ou entrada à esquerda, o condutor que estiver à frente indicar por sinal que vai entrar para esse lado, você deverá: letra A, ultrapassar pela esquerda. Letra B, fazer um retorno. Letra C, acelerar o veículo. E letra D, ultrapassar pela direita. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam a questão, vejam aí as alternativas também. E vamos lá, vejamos aí se vocês realmente acertaram a questão. Quando dirigindo o veículo numa via de mão única, beleza? Com retorno ou entrada, aonde? À esquerda. Olha a palavra-chave da questão. O condutor que estiver à frente indicar por sinal que vai entrar para esse lado. Qual é o lado? À esquerda. Você deverá o que, pessoal? Ultrapassar pela direita, beleza? Então quem escolheu a letra D de dado aí como correta, acertou a questão. Questão de número 29. Quando for necessário acionar o pedal do freio várias vezes para ele funcionar, isto pode ser um sintoma, letra A, de que existe vazamento de fluido no sistema e precisa de reparo urgente. Letra B, a mola do freio perdeu a ação. Letra C, os pneus estão descalibrados. E letra D, o disco de freio está esquentando. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Mais alguns segundos aí para vocês analisarem. Prestem bastante atenção.
E vamos lá então, quando for necessário acionar o pedal do freio várias vezes para ele funcionar, isto pode ser um sintoma de que existe vazamento de fluido no sistema e precisa de reparo urgente, beleza? Então quem escolheu a letra A como correta acertou a questão. Vamos seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos na questão de número 30, identifique o significado do gesto do condutor expresso no desenho. Observem, pessoal, a imagem ilustrada aí na questão. Vejam que o condutor está com o braço estendido na posição vertical, beleza? Vamos lá, letra A, trânsito impedido em todas as direções. Letra B, vire à direita. Letra C, diminuir a marcha ou parar o veículo. E letra D, retornar à esquerda. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Se vocês ainda não decoraram isso aí, decorem, beleza? Isso aí é muito importante e geralmente é cobrado em prova. Vamos lá então, pessoal. A identificação aí do gesto do condutor expresso no desenho é que ele está dizendo que ele vai virar à direita. Beleza? Então lembre-se aí, pessoal, se o braço estiver estendido na posição horizontal, ele está indicando que ele vai virar à esquerda. No caso aí da questão, a imagem como está ilustrada aí, ele está na posição vertical. Então nesse caso ele vai virar à direita. E agora também, pessoal, para vocês guardarem e memorizar. Se na imagem estiver o condutor com o braço estendido na posição horizontal, simulando a movimentação para cima e para baixo, ele está indicando que ele irá diminuir a marcha ou parar o veículo. Beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 31, parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação é: letra A, permitido em caso de congestionamento da via. Letra B, falta de civilidade, mas não caracteriza infração de trânsito. Letra C, infração de trânsito desde que haja sinalização de pintura na pista. E a letra D, infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí então, turma, parar o veículo na área de cruzamento de vias prejudicando a circulação é infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor, ok? Então quem escolheu a letra D de dado como correta, meus parabéns. Vamos seguindo aí. Questão de número 32 diz o seguinte: os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são aqueles. Letra A, que utilizam como combustíveis o diesel ou a gasolina. Letra B, que utilizam o sistema elétrico. Letra C, movidos a propulsão humana. E letra D, movidos a tração animal. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vamos lá então, os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são aqueles que utilizam como combustíveis o diesel ou a gasolina. Então a resposta certa aí é a letra A. Questão de número 33, a placa A8 indica, vejam a imagem da placa e vamos lá. Letra A, interseção em T, letra B, bifurcação em Y, letra C, via lateral à esquerda e letra D, via lateral à direita. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí então, a placa A8 indica o que? Interseção em T. Então a resposta certa aí é a letra A, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 34 diz o seguinte: ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo letra A, infração gravíssima com retenção do veículo.
Letra B, infração grave punida com multa e retenção do veículo. Letra C, infração média punida com multa e retenção do veículo. E letra D, infração leve com retenção do veículo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí se vocês acertaram. Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo o quê? Infração média punida com multa e retenção do veículo, tá bom? Isso está de acordo com o artigo 231 do CTB. Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 35. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa: letra A, evitar ser chamado como testemunha. Letra B, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Letra C, socorrer preferencialmente durante o dia. E letra D, usar 3 pares de luvas. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí, prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa o que, pessoal? Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Então, quem escolheu a letra B de bola como correta, acertou a questão. Vamos seguindo aí. Vejamos aí, questão de número 36. Assina-lhe a opção incorreta quanto a ferimentos abdominais abertos. Vejam só. Letra A, encaminhar imediatamente para o hospital após o atendimento. Letra B, se ocorrer exposição de intestino e estômago, colocar novamente na cavidade. Letra C, não tocar o ferimento com os dedos ou material sujo. E letra D, cobrir com compressas úmidas o órgão exposto. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Observem bem. E vamos lá, turma. Assina-lhe a opção incorreta, ok? Quanto a ferimentos abdominais abertos. A resposta certa aí é a letra B de bola. Se ocorrer exposição de intestino e estômago, colocar novamente na cavidade. Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Pessoal, tomem muito cuidado aí com essa palavrinha imediatamente, tá bom? Onde 90% das vezes que aparece essa palavrinha imediatamente, vocês irão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Vamos lá, turma, seguindo então a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 37. Ao visualizar um acidente, o socorrista não deve: letra A, iluminar o local acendendo fósforos. Letra B, preocupar-se primeiro com sua segurança. Letra C, estacionar preferencialmente após o local do acidente. E letra D, analisar o estado de saúde das vítimas. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, pessoal. Ao visualizar um acidente, o socorrista não deve o quê? Iluminar o local acendendo fósforos. Então, se a sua escolha foi a letra A, meus parabéns. Vamos lá seguindo então a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 38, a placa abaixo indica. Vejam a imagem da placa. Letra A, comprimento limitado. Letra B, largura máxima permitida. Letra C, comprimento máximo permitido. E letra D, largura limitada. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem. Vou dar em alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá, pessoal. A resposta certa aí é a letra
D de dado, largura limitada, beleza? Observem, pessoal, que na placa só tem apenas a medida, certo? Com essas duas setinhas aí na posição horizontal. E vejam também que se trata de uma placa de advertência. Por essa razão que é largura limitada. Se fosse a placa circular com a borda vermelha, que é uma placa de regulamentação, como vocês podem estar vendo aí como um exemplo, com a medida, no mesmo desenho, essas duas setinhas com a medida aí no meio, tá? Com as duas setinhas também na mesma posição horizontal, nesse caso será identificada aí como comprimento máximo permitido, beleza? Vamos lá então à nossa próxima questão. Agora a questão de número 39, horário de pico, é aquele com tráfego, letra A, disperso e com alta velocidade. Letra B, denso e com baixa velocidade. Letra C, desenvolvido ao final da madrugada e início do dia. E letra D, menor em relação à movimentação de pedestres e veículos. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Façam uma breve análise aí de vocês. E vamos lá então. Horário de pico é aquele com tráfego denso e com baixa velocidade, tá bom? Então a resposta certa aí é a letra B de bola. Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos lá agora a questão de número 40. A placa a seguir indica a proibição de trânsito para... Vejam a imagem da placa. Vamos lá. Letra A, automóvel e ônibus. Letra B, qualquer tipo de veículo automotor, exceto ônibus. Letra C, qualquer tipo de veículo automotor. E letra D, ônibus somente. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá então, pessoal. A placa a seguir indica a proibição de trânsito para qualquer tipo de veículo automotor, exceto ônibus, beleza? Então a resposta certa aí é a letra B de bola, beleza? E aí, turma, agora eu quero saber de vocês, dessas 40 questões, quantas vocês conseguiram acertar. Não se esqueçam de deixar o seu like para fortalecer o canal, o seu comentário nos diga de qual estado você está assistindo a esse vídeo e se você já está com a sua prova teórica marcada, comente aí também a data da sua prova, beleza? E para todos vocês que já estão prestes a realizar a prova teórica, desejo a cada um de vocês uma excelente prova e que vocês possam vir alcançar a tão esperada aprovação, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui e volto com vocês amanhã com mais um simulado do Detran aqui em nosso canal MG Simulados Detran Online, beleza? Fiquem todos com Deus, turma, e até o próximo vídeo.